Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 45, somente assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se a flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Vamos iniciar então os nossos comentários deste capítulo 45. E esse capítulo é uma continuidade no livro Fonte Viva, é uma continuidade que Emmanuel toma novamente o Evangelho de João para evidenciar uma epígrafe do capítulo. Na semana passada, estudando o capítulo 14 de João, João refere-se à preparação que Jesus dispensa aos discípulos para a despedida dele. Se antes Jesus disse: "Vou preparar-vos um lugar", agora, no capítulo 15, diz que vai permanecer entre eles se... Voltemos um pouco aos versículos anteriores, ao 8, que representa a epígrafe, para compreendermos melhor a presente epígrafe.
Consultando Torres Pastorino, eu leio que ele intitulou este capítulo como União com Cristo. Agora, consultando Haroldo Dutra Dias, na tradução, ele coloca o título Jesus, a videira verdadeira. Os dois títulos refletem bem o conteúdo do capítulo. Vejamos o capítulo 1 e um pouco da sequência. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Mais uma vez, a linguagem figurada para que o compreendessem quanto possível. E Jesus escolhe na metáfora outra árvore, nos apresenta a videira como modelo. A produtora da uva, a matéria-prima do vinho. E segundo Pastorino, é o símbolo da sabedoria espiritual profunda. E se o Cristo é a videira, o Pai é o viticultor, o agricultor da videira, o que serão os ramos? Quem são os ramos na comparação? Todo ramo em mim, não dando fruto, ele o tira. E tudo que produz fruto, purifica-o, para que produza mais frutos. Também, comparando as traduções, quando o Pastorino diz purifica-o, Haroldo diz limpa-o para que produza mais frutos. Só para compararmos, por isso é que se fala nas traduções. Continuando, o ramo sai do tronco, mas permanece ligado ao tronco que o sustenta. A seiva do tronco chega aos ramos. Então, Jesus esclarece: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim não podeis vós, se não permaneceis em mim. De novo, uma comparação. Na tradução Haroldo, diz: não podeis vós, diz o Pastorino. Haroldo diz: nenhum de vós permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim não podeis fazer nada. Esclarecedor este momento, não podeis fazer nada, é que diz Jesus. Será esta a razão de nós encontrarmos no Livro dos Espíritos, lá no princípio, nos prolegômenos, o cabeçalho, quando nós encontramos e conhecemos muito bem aquela cepa que os espíritos da codificação desenharam e que Allan Kardec reproduz a orientação deles. E os espíritos dizem assim, que a cepa é o emblema do trabalho do Criador. Vale a pena voltar para o Livro dos Espíritos e percebermos e olharmos este emblema, esta cepa, para percebermos um pouco mais o quanto ela foi inspirada nessas palavras de Jesus.
Continuando a reprodução das palavras de Jesus. Se alguém não permanece em mim, foi lançado fora como ramo e seca, e esses ramos são ajuntados e jogados ao fogo e queimam. Ramos secos, murchos, mortos para frutificar, desligados do tronco, improdutivos. Então são cortados e jogados ao fogo. O que nós entendemos agora por jogados ao fogo para que queimem? Na metáfora de Jesus, agora entendemos que o fogo purificador representa o sofrimento, reencarnações de dor que nos corrigem, nos regeneram ou podem nos regenerar. Se nos ligamos ao tronco, este tronco que é a seiva do amor do Cristo. E o Cristo, falando aos discípulos, enquanto ele estava investido da personalidade com o nome de Jesus, o Cristo diz: eu sou a videira, vós os ramos. Era o Cristo representado pela videira, os ramos, os discípulos, ou nós, que necessitamos permanecer ligados, unidos a Ele, para que possamos produzir frutos, sem exterioridades, intelectualismos. Será que assim aconteceu com as igrejas cristãs, desligadas do tronco, cristãs sem Cristo? E chegando à epígrafe: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E sereis meus discípulos. Quem até agora conseguiria elevação para dizer-se discípulo de Cristo? Raros, acho que concordamos, mas alguns nomes devem ocorrer nas nossas mentes. E não só dos de santos, considerados santos, ou como nós colocamos os benfeitores, mas também de outros que não foram filiados às igrejas cristãs. Um exemplo evidente para nós, Gandhi, que compreendeu o Sermão da Montanha, como sabemos. É neste versículo que Emmanuel constrói seu texto, somente assim é o título. E o que significa glorificar o Pai? No dicionário, glorificar pode ser dignificar, enaltecer, exaltar, louvar, honrar, respeitar, reverenciar. E Emmanuel escreve no texto: no dia festivo é reverenciado solenemente. Depois diz: louvado pelos filhos reconhecidos. E nós ouvimos na leitura o último parágrafo deste capítulo, quando Emmanuel se refere a tantas palavras que estão nesse capítulo de João e que nós tentamos reproduzir. Esse último parágrafo: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim
o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Emmanuel também falou em alegria. Assim, finalizando os nossos comentários, ainda no capítulo 15, depois de falar tanto em videira, nos ramos, em frutos, Jesus disse: Isso vos disse para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria se plenifique. Pensando essas palavras, quando Jesus fala a minha alegria, pensei também na música do inspirado Bach, quando compôs Jesus, a Alegria dos Homens. Na nossa prece, colocamos em piano ao fundo e desejando muita paz a todos. Enquanto refletimos no tempo em que vivemos e tantas vezes anunciado pelos benfeitores, vamos cumprindo a nossa parte nesse tempo de recolhimento. Recolhimento que sempre nos auxilia a enxergar como somos no momento de um pouco mais de dificuldade e a ver o que somos capazes de superar. Superar, Senhor Jesus, com a Tua proteção maior sobre todos nós. Proteção que nós pedimos que se estenda para todos os irmãos em dificuldade e que não receberam ainda o esclarecimento ou a força que o nosso pequeno estudo e mais um dia de vida na Terra, que o nosso pequeno estudo nos fortaleça ainda mais, e a todos os nossos companheiros. Que assim seja, graças a Deus.